Pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Paula, sou nutricionista e eu tô aqui hoje para te falar sobre os meus resultados, né? Que a gente está dosando agora hormônio aqui na nossa clínica, no Apples, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Então, vamos fazer uma visão geral. O meu objetivo como nutricionista, desde esse tempo todo que eu tenho trabalhado, eu tenho querido que as pessoas que me procuram, elas não precisam me procurar mais. Eu acho que, assim como eu acho que ninguém tem o direito de passar fome, eu acho que ninguém tem o direito de ser obeso, sabe? Eu acho que as pessoas têm o dever de ter comida para comer e o dever também de ser magro. Eu acho que isso é um crime contra nós mesmos, sabe? A gente não poder desfrutar de um peso que nos faz viver com alegria, com saúde, bem aceito na sociedade, em qualquer lugar que você estiver, porque a gente sabe que na maioria dos países nenhum lugar é feito para acomodar uma pessoa com muito peso. Enfim, nesse sentido, a gente aqui no Apples, desde que eu trabalho, para mim é muito pouco eu somente conversar com o paciente, muito pouco. Eu quero conhecer ele bem mais profundamente, para a gente poder tentar solucionar tudo aquilo que poderia estar tirando a sua saúde, porque eu sei que vai emagrecer um corpo que está saudável. Quantas pessoas fazem o mesmo sacrifício, a mesma disciplina e não têm resultados, né? Então, muitas pessoas acabam sendo desestimuladas de perder peso porque elas não têm resultado. Como, né, o objetivo número 1 é o emagrecimento para aquela pessoa, ela acaba desistindo e se tornando obesa. Então, nesse sentido, o que nós temos oferecido aqui para as pessoas? Deixa eu pegar aqui para você. Olha só. A gente faz 2 exames de análise de composição corporal bem precisos. São equipamentos que nem são produzidos aqui. Nós queríamos algo bem preciso, que realmente não deixasse dúvidas. Então, o paciente faz o bioimpedância e ali quantifica, né? Água, células vivas, mortas, a gente vê o envelhecimento, músculo, gordura, ok? E também a taxa metabólica basal. Mas essa taxa metabólica, ela é dada pelo músculo. Aí qual que era a questão? Se a pessoa, né, geralmente, às vezes a gente atende homens que são fortes, que têm bastante massa muscular, mas são obesos e têm apneia e não respira direito, ou muitas pessoas têm aqui problemas respiratórios, como asma, bronquite por causa do clima e alergia a pólen, etc. Então a gente adquiriu calorimetria, que mede a combustão, porque aí a gente realmente vai saber quanto que é o metabolismo. Muitas vezes ele dá um valor no bioimpedância e bem menor no calorimetria. Além disso, dá a saúde do seu coração para a gente ver em qual batimento cardíaco que você queima gordura para te facilitar todo o seu trabalho na academia. Depois a gente adquiriu o Nutrigenomics, que é uma análise de 7 genes da saliva, com o objetivo de mostrar para o nosso paciente as doenças que estariam esperando ele, porque a genética não muda, e que ele poderia prevenir pela alimentação, para a gente adicionar isso na alimentação, porque, mais uma vez, eu quero que você entenda, uma dieta vai funcionar na sua totalidade, 100%, se o corpo estiver com saúde. Se tiver com diabetes, pressão alta, colesterol elevado, triglicerídeo, artrite, você vai canalizando energias do corpo para esses lugares e o corpo não vai querer saber de emagrecer. Você pode comer pouco, que ele se adapta e perde pouco. Entende? Então, o nosso objetivo é que o paciente tenha saúde. Então, no meu caso, na parte da bioimpedância, meu metabolismo é ótimo, o meu batimento está um pouquinho elevado, porque eu sou mais sedentária, né? Eu só faço umas caminhadas, eu não consigo ter essa disciplina por causa da minha vida, mas eu não sou acomodada, né? Mas eu não posso falar que eu tenho algo fixo, sabe? Meu metabolismo bom, porcentagem de gordura também tá dentro, né, de uma pessoa da minha idade, enfim.
Quando eu fiz esse exame aqui, eu descobri que eu tenho baixa de imunidade porque eu não absorvo vitamina C, eu descobri que eu não posso tomar cafeína, eu descobri que eu tenho que aumentar a dose de ômega e eu descobri também que eu não posso comer trigo branco, tá? Porque eu tenho tendência a doenças cardiovasculares e também de diabetes. Enfim, aí nós descobrimos esse ano parcerias e a gente está dosando hormônios. E eu tenho alguns sintomas que eu sinto, muito cansaço, mas eu já entendi pelo resultado de hoje que o meu cansaço é a minha vitamina D, que eu faço suplementação com o médico e tento tomar sol, mas as dores no corpo, o cansaço que eu sinto vem dela. Enfim, o que eu dosei? Eu dosei pela minha saliva alguns hormônios, tá? Eu dosei cortisol, porque toda vez que uma pessoa está estressada e o cortisol eleva, ele promove o depósito de gordura. Então, aqui está o meu resultado de cortisol, olha que legal. De manhã eu tô um pouquinho fora da média, mas está normal. E depois, durante o dia, o meu cortisol está normal, tá? Então, eu sou estressada, mas o meu cortisol está ok, tá? Então, não tem problema. A gente dosou também o DEA. O DEA é um hormônio produzido pela suprarrenal que ele vai ser precursor do estrógeno e da progesterona e também da testosterona. Então, e de outros hormônios. Se ele tiver baixo e ele cai com a idade, é o hormônio da juventude, porque o jovem lá nos seus 20 tem ele lá em cima. Então, tem facilidade de ganhar massa muscular e, por conseguinte, perder gordura. Então, tudo isso que um jovem está na sua força ativa, que o DEA causa para ele, vai causar para quem tenta mantê-lo, né? Então, tem suplementação de DEA. Mas o meu tá normalzinho, olha lá. Eu estou na média para minha idade. E também testosterona eu não tenho, né? Está na média para minha idade, que é o hormônio masculino, porque tem mulheres que têm ele elevado, então dá ovário policístico, dá pelo na face e outros problemas. Eu tive um pouquinho de problema, eu dei o estrógeno, que é o hormônio feminino, um pouquinho abaixo do mínimo. O mínimo é 1,3, o meu deu 1,2. E eles até pensaram, escreveram, né, no diagnóstico que eu poderia estar numa pré-menopausa. Só que o interessante é que eu não estou, e eu descobri o motivo. Olha, pessoal, eu como, tá, 12 copos por dia de vegetal e salada, e o excesso de vegetal e salada produz uma enzima, tá? Vegetal e salada verdes, tá, pessoal? Que é o que eu mais ingiro, que se chama aromatase. E essa enzima, ela, nos tecidos do corpo, ela inibe a produção de estrógeno, que é o hormônio que dá as características femininas, que dá vida na mulher. Olha que interessante. Então, eu vou ter que diminuir a minha quantidade de vegetal e hortaliça que eu consumo por dia. Por isso que eu sempre falo, não é somente encher o prato de folha, e olha que eu calculo, hein? Só que eu sei que eu exagero, porque eu não gosto de fruta. Então, eu compenso nos vegetais e hortaliças. Legal demais, né? Então, eu vou diminuir, ok, pessoal? Esse é meu resultado. E quando chegar o resultado do meu cabelo, vitaminas e minerais, eu posto para vocês. Ligue para nós, não perca tempo. 978-538-1313 e faça sua dosagem hormonal. Tchau.